Olá, seja muito bem-vindo à live de hoje. Vou estar comentando sobre, com relação a cores, né, aqui. Comentar assim, né, fazer uma live para vocês ficarem sabendo, né, você que é na área de design gráfico, está estudando, né, ainda o curso, ou está atuando aí na área, mas não tem um aprofundamento, né, a fundo aí com relação à área, ou você que é cliente, né. Vou explicar aqui para vocês que como essa questão de cor ela é muito importante, né, com relação seja a criação de artes, né, digitais ou até materiais impressos. Então eu vou estar falando com vocês aqui com relação a esse tema, né, que é o elemento cor na produção visual, né, e gráfica, para vocês ficarem sabendo como é que funciona aí, né? E que não é feito assim de qualquer jeito, né? Na verdade tem um sentido, né? A cor ela tem um sentido para poder estar utilizando. Então, para você que não me conhece, meu nome é Anderson, sou designer gráfico, né, bacharel, e o responsável aqui da Gráfica Online Web Design. Então vamos começar, né? Sobre esse tema aí. Já estou meio atrasado aí, né? Que era para 5 horas. Então, o conteúdo que eu vou passar para vocês está nesse livro aqui, que é Produção Gráfica, né? A arte e técnica da mídia impressa. Então, ele tem aqui falando tanto de impressão como também algumas partes aí para o digital. Então, aqui ele fala o elemento cor, né, da produção visual e gráfica. Eu vou falar aqui, né, o assunto, e o que não der eu vou continuar depois, né, com a sequência, né, parte 2, 3, até onde der para finalizar, beleza? A cor é algo que fascina estudiosos desde os primórdios da humanidade, e os fundamentos que regem a sensação das cores ainda hoje são motivo de estudo para os mais diversos fins. Definir a cor não é uma tarefa muito fácil, pois ela está diretamente relacionada à percepção individual. Assim, os pesquisadores, né, procuram defini-la de acordo com suas convicções literárias, esotéricas ou acadêmicas. E isso só faz tornar o tema mais apaixonante. Partindo dos critérios que fundamentam a comunicação social, podemos afirmar que a cor é uma informação recebida pelos seres vivos por meio de seus aparelhos visuais, e quanto maior a complexidade desses aparelhos, maior será a capacidade de esses seres abstraírem as cores. Neste capítulo, né, você vai aprender a melhor entender, né, as cores e sua influência sobre as pessoas, mas também aprenderá a utilizá-las e reproduzi-las de maneira mais eficaz. A maneira como as pessoas reagem às cores é conhecimento essencial para o produtor gráfico, no caso eu aqui, né? A exposição a determinadas cores básicas provoca reações diferentes no consciente e no inconsciente de diferentes
tipos de pessoas. Conhecer essas reações vai ajudar-nos no uso desses instrumentos visuais, de modo a tirarmos proveito tecnicamente das tonalidades que nos rodeiam. As preferências e suas razões. Em relação ao sexo, quando perguntamos às pessoas o que é uma cor masculina e uma cor feminina, a maioria cita azul e rosa, respectivamente, né, de fato, as preferências, né, quanto às cores se alteram dependendo do sexo das pessoas, que é uma coisa que hoje está mudando, né? Essa coisa de azul para menino, rosa para menina, então, assim, invertendo, né? Esses negócios hoje, eles não estão mais utilizando dessa forma, assim. Então você vê aí menino usando rosa, né? Menina azul. Enquanto a rosa é uma cor que agrada aos homens, né, no caso, cadê? Altera dependendo do sexo das pessoas, mas não exatamente dessa maneira. Na verdade, os matizes azuis são cores femininas, enquanto o rosa é uma cor que agrada aos homens. Estranho? Claro que não. Consciente ou inconscientemente temos o hábito de usar cores para agradar o sexo oposto. Daí a troca. Os artistas gráficos não devem tirar conclusões apressadas quanto ao efeito das cores sobre as pessoas, porque essas percepções muitas vezes ficam confusas. Então, segundo aqui, né, ele diz que a cor azul aí, né, são cores femininas. No caso, a gente utiliza, né, de acordo com o que ele está falando aqui. A gente utiliza, né, no caso o homem, para chamar a atenção das mulheres, vamos dizer, né, do feminino, sexo oposto. Enquanto a cor rosa é uma cor que agrada, né, aos homens. Então, por elas estarem usando, né, o rosa, ter essa identificação, né, para questão de chamar a atenção, né, aí, do homem, né, vamos dizer, de sexo masculino. Em relação à idade, as experiências vividas pelas pessoas influenciam fortemente suas reações às cores, e a cada faixa etária, essa experiência acumulada cria algumas tendências. Pessoas de idade mais avançada, por exemplo, tendem a preferir tons frios de base azul. Uma possível explicação para isso é a associação com experiências passadas e imagens que transmitem sensações de distância e imensidão, como o mar e o céu, muito comuns no sentimento de saudade do idoso. Da mesma maneira, os jovens tendem às cores mais quentes, pois estas vibram mais e, consequentemente, provocam reações mais rápidas no cérebro. Além desse fator fisiológico, há o fato de que os tons quentes se destacam mais, o que é natural para os jovens, já que sentem necessidade de se destacar e ocultar suas próprias inseguranças. Já as crianças são influenciadas por cores vivas, e os contrastes, né, são interessantes nessa fase. O fato de enxergar o vermelho primeiro torna as cores com
essa base como muito entusiasmante para crianças. E esse reflexo nos acompanha por toda a vida. Então aqui, né, ele falou que os jovens, né, têm essa tendência às cores mais quentes, né? No caso, o vermelho aí, né, laranja, no caso amarelo, pois vibram, né, mais e provocam reações mais rápidas no cérebro. Então seria isso aí, né? Essa observação aí com relação à identificação aí de cor, né, com os jovens. Ele fala aqui que o fato de enxergarem o vermelho, né, primeiro, torna as cores com essa base muito entusiasmantes, né, para crianças. E chama muito mais atenção, né? Quer dizer, nos acompanha por toda a vida. Não deixou claro aqui, mas enfim, é isso que ele fala. Em relação à cultura, o fator cultura é decisivo no efeito de uma cor. Tradições milenares e religiões influenciam até hoje o gosto por determinadas cores. O branco, que no Ocidente lembra a pureza, no Japão é associada à morte. Você vê, né, a diferença. Aqui, da gente, né, o branco, que é pureza, né, essa questão de paz e tal. No Japão tá ligado à morte, né, que na verdade é o preto aqui pra gente. E ao passo, né, que o vermelho costuma ser associado tanto ao inferno como ao fervor religioso. Cabe ao designer conhecer o significado das cores em uma determinada comunidade, de modo a escolher aquelas que causarão, né, o efeito esperado. Então, não adianta, né, você chegar, que nem ele falou aqui, né, no Japão, querer fazer alguma arte aí, né, produzir alguma peça aí, vamos dizer, no caso que ele falou aqui, né, que cadê? Que o branco para eles lá é que nem o preto, né, aqui pra gente, entendeu? Que eles vão entender de uma outra forma, né? Em vez de você estar querendo passar algo de, vamos dizer assim, se você quer passar algo de relacionado à morte aí, né, e tal, luto, né, que nem as pessoas falam. Se você quiser usar é o branco lá no caso, né? Aqui a gente utiliza o preto. Então, isso que é importante, né, você ter esse conhecimento assim com relação a essas questões aí, né, de cores, né? Você vê, galera, é estudo, tudo é estudo, né? Você tem que aprofundar, tem que ter esse conhecimento para estar podendo fazer, né, a criação aí das artes, entendeu? Da forma correta e não assim de forma aleatória, que nem muitas pessoas fazem, né? O povo acha que é assim, eu gosto dessa cor, a cor é essa e acabou, entendeu? E não é. Cada material que você for fazer, seja para a área de, vamos botar assim, de comida, né? Culinária, essas coisas assim, restaurante, tudo tem um porquê, entendeu? Aquela cor. Não é assim, colocado aleatório. Porque aquilo vai chamar a atenção, entendeu? De uma determinada forma, ali com a pessoa, né? Com o cliente, entendeu? Vai interagir, né? Vai dar essa reação na pessoa. Em relação ao clima. O clima típico de uma região também pode influenciar a maneira como seus
habitantes se comportam diante das cores. Locais de clima frio, nublados, na maioria. Aí. Nublados, na maioria do tempo, levam seus habitantes a preferir cores escuras, por reterem mais o calor. O inverso muitas vezes é verdadeiro em regiões de clima tropical, onde o branco é uma cor agradável e bem-vinda, por refletir, né, o calor e proporcionar certo frescor quando usado. Então, se você quer, vamos colocar isso por uma questão de roupa, né, farda. Se você quer fazer, vamos dizer assim, uma blusa, né, para estar utilizando durante o dia, no caso aqui no Brasil, o ideal seria o que? O branco, né, que ele repele mais assim essa questão da luz, né? Ele não absorve, no caso, né? Que nem o preto, entendeu? Por isso que falam que o preto dá muito calor, né? Quando você utiliza uma camisa assim preta, né? Então, de manhã, assim, tá aquele calor, né? O sol, você vai treinar, né? Aquele blusão e tal, que a galera gosta de usar o V. Então, o ideal seria o branco aqui, né? Sendo que, onde ele falou aqui, né? Locais de clima frio, nublados, aí já seria, no caso, cor escura, né? Um preto, entendeu? Grafite, um azul escuro aí, né? Algo mais bem, né? Escuro mesmo, entendeu? E não nesses tons claros, né? Que a gente utiliza aqui. Em relação ao gosto pessoal, essa dimensão é inexplicável, porque provém de experiências particulares com as cores, né? Esse fator deve ser levado em consideração, mas é praticamente impossível de equacionar. Funções da cor. Deixa eu ver aqui como é que está. Impossível de equacionar. Funções da cor. Então, voltando, funções da cor. Por propiciar contrastes, as cores têm o potencial de transmitir muito mais que simples sensações. Elas são capazes de codificar informações. Muitos códigos de cor são encontrados na natureza, como os insetos venenosos, que em geral são muito coloridos. Então, se você encontrar aí algum sapo aí, né, que é muito colorido, já sabe, ele é um animal perigoso, né? Venenoso, vamos dizer. Algo mais comum e próximo é a maneira como as mães avaliam a temperatura de seus filhos pelo rosado de suas bochechas, ou como percebemos que uma pessoa não está bem de saúde por estar muito branca, pálida no caso, né? Da mesma maneira, organizamos grande parte da vida em sociedade em torno de códigos de cores, mais ou menos universais. Um exemplo disso são os fios condutores. Suas cores indicam o polo que conduz a energia, evitando inversões que poderiam ser catastróficas.
O uso das cores permite estabelecer regras para códigos de confiança universais, como as cores do semáforo. Então, como ele falou aqui, né, questão de energia, né? Sabe que tem aquele fio vermelho, né, que tem o polo positivo e negativo. Vermelho, né, positivo, o preto negativo. E aqui, né, finalizando, ele diz que pode estabelecer regras, né, para código de confiança universais, como semáforo, no caso, né, que a gente já sabe. O vermelho, né, que é para parar, o amarelo chamando a atenção, para alertar. O verde seria, né, para, liberado, né, para você passar. Como vemos a cor? A cor é composta por ondas eletromagnéticas transmitidas pelo espaço que, captadas pelos olhos e transmitidas pelos nervos ópticos, causam certas impressões no cérebro, provocando sensações e reações diversas. Só enxergamos as cores quando existe luz no ambiente. Então, se eu apagar a luz aqui, vocês não vão ver nada, né? Então, de acordo com isso aqui que ele fala, o que acontece? Cor, ela está relacionada à luz, entendeu? Então, se você apaga, né, a lâmpada, que nem de noite, né, não tem o sol ali, entendeu? Você vê que o ambiente fica todo escuro, então o que gera essa visualização, né, que a gente tem, essa questão da iluminação, né, que tem a ver com a frequência de cor. Os elementos fisiológicos nos condicionam as condições que o ambiente nos proporciona. O aparelho visual humano é relativamente limitado. A visão humana consegue perceber radiações eletromagnéticas dentro de um espectro de comprimento de onda que vai de aproximadamente 380 nanômetros até 780 nanômetros. E essa característica física da cor faz a diferença na hora da escolha entre os diferentes matrizes e seus meios de transmissão. Vale destacar que o nanômetro equivale a 10 angstroms, unidade de que mede comprimento de onda e equivale a um centésimo milionésimo de metro. Uma rápida análise do espectro visual nos permite entender o porquê, né, de as cores imprimirem no cérebro reações distintas sem a necessidade de grandes conhecimentos de física. Então aqui ele mostra, né, essa questão aí da frequência da cor, né, a transmissão, 380 para 780. Aí aqui tem 0,003, que é nm, né, que é nanômetro, raio gama. Aí 10 já vai raio X, 400 vai para ultravioleta, 3000 já para infravermelho, passando de 10.000 micro-ondas e passou de micro-ondas aqui já vai para mais de ondas de rádio, no caso. O comprimento de onda mede a distância entre duas cristas sequenciais de uma onda eletromagnética, e a frequência mede a vibração de determinado comprimento de onda no tempo de 1 segundo. Dependendo do comprimento de onda,
e de sua frequência, essas propagações vão sensibilizar o cérebro humano com maior ou menor rapidez. Aí tem aqui, relação de cores e faixas espectrais na região do visível. Aí vamos botar aqui, cor, violeta, comprimento de onda, né? Nanômetro, nm. Aí o violeta aqui ele é de 400 a 446. E comprimento de onda micrômetro, 0,4 a 0,446. Né? Aí vem o azul, verde. Isso aqui não interessa muito para vocês não. Enfim, é só para dizer que tem isso aqui, nessa questão aí das ondas, né? Relacionado às cores. Para aplicar melhor esses conceitos, precisamos conhecer bem a teoria das cores e transpô-la para a disposição de cores transparentes, pois a indústria gráfica trabalha com pigmentos com essas características para reproduzir impressos. Síntese aditiva. Isaac Newton foi o responsável pelo desenvolvimento da teoria das cores. Em seus experimentos, verificou que a luz branca, quando incidida sobre um prisma, se divide em aproximadamente 30 cores, sendo predominantes o vermelho, o verde e o azul violeta. Os nomes dessas cores na língua inglesa, red, green, blue, geraram uma escala muito conhecida pelos produtores gráficos, a escala RGB. Então, galera, aqui RGB, né, que eu já comentei aqui em alguns vídeos, com relação a essa questão de cor. Então, o RGB é uma configuração de cor para tela, entendeu? Monitor, a tela do seu celular, televisão, computador, entendeu? Então, é a configuração para esse tipo, né, de trabalho, é uma arte digital, né, que você está fazendo ali. Então, RGB, que é o Red, Green e o Blue, que você transformando ele para CMYK, você vê a diferença, que eu já mostrei também aqui, né? Então, aqui ele tem até uma ilustração aqui mostrando, né, o vermelho, o azul e o verde, fazendo a interseção aqui, né, sobrepondo, vamos colocar aqui, né, o azul no vermelho, ele vai dar o magenta, né? O azul no verde já dá o ciano, o vermelho com o verde vai gerar o amarelo. E no meio aqui, né, da seção deles todos, o branco, que é a junção, né? Como ele falou, o branco é a união de todas as cores, né? O preto fala que é a ausência, no caso. Se pintarmos um disco com faixas radiais nas cores do arco-íris e o girarmos muito rápido, enxergaremos o disco como se fosse branco. Ele mistura, né, vamos dizer, vai misturar todas as cores, aí você vai ver branco. Esse é o princípio da síntese aditiva. A soma de todas as radiações nos transmite a sensação de ver a luz branca. A escala RGB é usada para produzir arquivos e imagens voltadas para a mídia digital, como eu falei, né, na qual as cores são emanadas e adicionam-se umas às outras para formar novas. Grande parte do software gráfico baseados em bitmaps, como o Photoshop, trabalha
originalmente em RGB, pois foram criados para trabalhar com a emanação de luz na tela, exigindo uma posterior conversão dos arquivos para mídia impressa. Então aqui, como eu já falei, né, a galera tem essa mania de tá utilizando aí, né, ferramentas gratuitas como o Canvas, né, para poder estar fazendo as suas artes, né, e enviar para cá, né, para fazer a impressão, e não tem essa noção, né. Geralmente quando eu recebo aqui o arquivo, já vem em RGB, porque esse software, no caso o aplicativo, né, ele não é um programa profissional, né, para editar, né, um editor profissional. Então assim, muitas pessoas acabam pegando esses aplicativos aí, né, que tem para fazer suas artes, aí envia para a gráfica, né, no caso aqui, e ela vem RGB, que aquele aplicativo ele foi criado mais para fazer artes digitais, entendeu? Para estar fazendo suas postagens, no caso. Né? Hoje é que ele está com a função lá para fazer material impresso também, só que não é todo mundo que sabe mexer ali. Já recebi arquivo aqui, né, feito nesse tipo de aplicativo aí, e quando fui ver, né, analisar, ele realmente estava, né, em CMYK lá, a configuração. Mas não é todo mundo que entende isso, né, nem procura saber. Geralmente são pessoas que é da área assim, engenharia, né, tipo, engenharia não, vou botar assim, arquiteto, né, design de interiores, que estuda aí essa questão de cor, né, também. E aí eles têm essa noção, né, de como utilizar a cor, a configuração no caso, entendeu? A síntese subtrativa funciona de maneira oposta. Uma vez que as cores são percebidas, né, por radiações eletromagnéticas refletidas por corpos que absorvem determinados comprimentos de onda, enxergamos um determinado corpo com uma certa cor porque ele, por suas características físicas, absorve parte da luz que incide sobre ele e reflete somente um determinado comprimento de onda. Esse comprimento de onda é a cor que enxergamos nesse objeto. Nesse sentido, um objeto branco não absorve nenhum comprimento de onda e reflete todo o espectro visível. Ao passo que um objeto preto absorve toda a luz e não reflete nada. Então, como eu falei, nessa questão aí de você estar utilizando com relação à farda, né, para fazer uma camisa, se for para você estar utilizando de dia, para usar ela branca, entendeu? Se for uma farda que você está utilizando num ambiente fechado, né, você pode usar uma farda escura, né, preta no caso, entendeu? Então isso aí influencia muito, entendeu? Na hora que você está utilizando, entendeu? Até questão de carro, se você for ver aí, você vê que tem muito carro branco, entendeu? Nas ruas, por conta disso, como ele falou aqui, que o branco ele não absorve, vamos dizer assim, o raio, né, a luz do sol, o calor, entendeu? Ele repele, então não esquenta, né, o ambiente do carro, vamos dizer. Se for um carro preto, né, já escuro, né, que nem o meu, que é um carro muito escuro, né, é um azul búzio, aí ele já absorve muito, né, o calor. Se você não tiver ar-condicionado, você está alinhado, já era. Assim, deixa eu ver como é que está aqui, questão de tempo. 46 já está no final. Bom,
eu vou, eu vou parar por aqui. E amanhã eu continuo. Vou aproveitar o resto do tempo que tem aí pra falar aí, né, pra galera, pra eu ver como é que tá aqui. Pra falar sobre a live Output, né? Você que é cliente já aqui da Web Designer, você que está assistindo esse vídeo, eu quero convidar, né, mais uma vez, além do convite que eu já fiz aí, com certeza pelo WhatsApp, chamando vocês, vou reforçar por aqui, né, para participar da live Output, que é muito importante aí para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês, beleza? Foi uma forma que eu gerei aqui, né, esse projeto aí de live para poder estar ajudando você que é cliente aqui da Web Design, entendeu? Então, peço que você entre em contato aí, né, que tiver interesse em participar dessa live aí Output, que é onde eu vou marcar, né, o dia e o horário para a gente estar fazendo isso aí e vou passar o roteiro, né, como é que funciona antes de iniciar, beleza? E tem a live input, que é a live input é para quem não é cliente ainda, né, no caso, tá entrando. E aí já é diferente. Essa live input tem uma taxa a ser cobrada aí, no caso, né, da participação. E aí, quem tiver interesse, eu peço que entre em contato aí para eu poder estar explicando como é que funciona, beleza? Mais assim, detalhadamente. Então, vou finalizar por aqui, né? Agradecer você que assistiu, né, essa live aí até o final. Compartilhe aí, né? Se puder, agradeço. Curtam, né? E passe, né, para alguém que você conhece aí, que seja da área, né, que está estudando design gráfico ou está atuando na área aí, mas não tem um conhecimento, né, profundo na área, está querendo trabalhar com isso, né, com essa área aí, para poder estar sabendo, né, como é que realmente funciona, né, com os vídeos que eu venho fazendo aqui, beleza? Durante essas lives aqui na Web Design. Pra a galera tá entendendo como é que funciona, que não é assim nada aleatório, entendeu? Tudo tem um porquê, né? Pra se estar colocando ali no seu projeto gráfico, né? Seja arte digital ou impressa, beleza? Então, vou finalizar por aqui, né? E amanhã, como falei, vou dar continuidade aí, né? Fazer a parte 2 para a gente continuar com esse tema aí, né? Com relação à cor aí, para vocês estarem entendendo, beleza? Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima.